Estava batendo um papo com meu companheiro Antônio Cláudio Bontorim, dia desses, e eu perguntei para ele alguma novidade no cenário político de Limeira. Ele falou, para variar não, tudo na mesma, né? E, de fato, né, o período eleitoral mais curto faz com que as campanhas sejam intensificadas mais ali na reta final, né, nas semanas anteriores das eleições. Mas existe um fato curioso. Das 3 candidaturas já lançadas, aliás, 2 oficialmente foram lançadas, pré-candidaturas, do Murilo e da atual vice-prefeita, essas 2 candidaturas ainda não anunciaram os respectivos vices. Aliás, o anúncio dos vices se atrasa em todo o país, parece, né? Em São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes deve anunciar o nome do seu vice hoje. Mas por que eu digo isso? Há uma chapa que ainda não foi lançada oficialmente, a chapa Betinho Neves e doutora Mayra. Percebam que Betinho Neves, segundo pesquisas, está bem cotado diante do eleitorado. E a doutora Mayra, ela já carrega algumas eleições no passado, ou seja, ela já possui um eleitorado. Então, somando esses 2 potenciais de eleitorado, nós temos aí uma chapa mais forte. Então, o que resta para o Murilo e para a vice-prefeita? Encontrarem nomes que possam agregar votos e não simplesmente alguém que represente um partido de coalizão. No caso do Murilo, ele terá que encontrar um nome que se identifique principalmente com a classe média, onde o eleitorado do seu pai, média, média alta, média, média, onde o eleitorado do seu pai, o prefeito Kassab, não tinha muita penetração. Ele fez isso como estratégia e ganhou a eleição no passado, o pai do Murilo. Já a Érica tem um eleitorado mais de centro, então ela deveria ter um vice que se identificasse mais com a periferia, com as regiões mais distantes do centro. Então, tudo isso é uma estratégia política. Mas, se eles hesitarem e se suas escolhas não forem as melhores, eu terei que concordar com muita gente que diz que em Limeira não teremos o segundo turno. O Farol de Limeira está no ar. 21 de junho, o ano é 2024, a partir de agora mais uma edição do Farol de Limeira. Olhe, não perca, na metade do nosso programa, o nosso Debate Farol. Contarei com a presença do meu companheiro e amigo Antônio Cláudio Bontorim, também do meu companheiro e amigo Dr. Renan Félix, que é médico e analista político. Então não perca
daqui 25 minutinhos, 30 minutinhos, o nosso debate farol para você. Abertura do nosso programa, vou bater um papo com José Antônio Encinas, já com cara de desapontamento. Um abraço, Encinas, seja bem-vindo. Bom dia, Beto, bom dia aos amigos. Por que desapontamento? Pois eu estava pesquisando as notícias de hoje, né? Aí eu vi lá, aprenda a fazer paçoquinha em meia hora. Eu falei, deixa eu dar uma pesquisada nessa paçoquinha. E é uma chefe famosa, ela falou, não, você já pega o amendoim torrado, pega uma xícara de açúcar, uma pitada de sal, põe tudo no processador e está pronto. Eu falei, ô Zé, eu sou do tempo de fazer paçoca no pilão. Eu já vi muita gente fazendo no processador, Zé, será que dá certo? Eu acho que dá certo sim, Beto, porque hoje em dia, né, todos esses utensílios aí acabam colaborando, né? Realmente, se você fizer ali, Beto, com certeza vai ficar aquela pastinha, né? Você acrescenta aí os outros itens da receita, eu não tenho dúvida que vai sair uma paçoquinha gostosa, viu, Beto? Bom. Mas não sei, não. Você sabe que perto de uma área rural que a gente tem, há muitos... Bom, pra você ter uma ideia, nós íamos de charrete lá. Eu ia com a minha mãe, com o Gui, que era pequeno também. Tinha um monjolo, né? É monjolo que chama aquele que Isso, com a água, movido com a força da água, né? Ele vai batendo e vai esmagando o que tiver por baixo. Exatamente, lá chamava Dona Zica, a proprietária desse sítio, e ela fazia paçoca no monjolo. Aí era outra coisa. Só. Aí era outra coisa. Que coisa, né? Nossa, que delícia. Ô Zé, deixa eu te falar uma coisa pra você. Existe vaidade entre santos? Vaidade entre santos? Eu vou te explicar, Vamos lá. Que é o seguinte, não, porque você tem Antônio no seu nome, o Cláudio Pontorim também tem José Antônio. também. Sim. Não, mas no caso são os santos juninos, né? Santo Antônio, segunda-feira agora é São João, no final do mês São Pedro. São Pedro, em teoria, tem a chave do céu, ele devia ser mais paparicado, não é verdade? Sim. O São João está ali no meio do caminho e tal, e o Santo Antônio é paparicado, porque é o santo casamenteiro. Agora, a minha pergunta é a seguinte, por que no Nordeste eles gostam tanto do São João? É verdade, Beto, lá o festejo nem parece que é uma festa junina, é a festa de São João, né, Beto? Então, de tanto que eles gostam, né? Tem até a disputa para ver qual que é a melhor festa de São João do Brasil, né? O pessoal lá da Paraíba, né, diz que já tem o título, né, de melhor festa junina do Brasil, né, Beto? Eles disputam, então, eles disputam mesmo, né? Levam a sério, né, essas disputas. Tá certo. Então, para você que nos acompanha, você pode acessar o site da Tribuna de Limeira, tem uma matéria que foi postada agora de manhã, a TV Brasil, que é uma TV pública, a TV Brasil transmitirá as festas juninas, a festa de São João, a partir de hoje à noite, inclusive com nomes conhecidos, alguns de sempre, como Alceu Valença e a Elba Ramalho, e um nome novo que me causou bastante curiosidade, a presença de Ana Castela também na festa junina de São João. Sim, a boiadeira, né, Beto? Que ela é tradicional nas festas de peão. Tá bom, Zé. Agora você que nunca me deixa sem resposta, como é que a gente acessa a TV Brasil? Você sabe? Eu não tenho a menor ideia. Pô, Beto, a TV Brasil, ela faz parte aí desses pacotes básicos de TV, de net, né? E ela consta lá naqueles pacotes. Mas eu acho que se você também digitar no próprio algum site, Beto, tvbrasil.com.br, com certeza eu acho que vai aparecer. No próprio site do governo deve ter algum link também para acessar, porque já é uma emissora pública, né, nacional. Então, em casa eu tenho um aparelhinho que consta lá TV Brasil, dá para assistir sim, Beto. Agora, nos streamings, eu não sei. Eu realmente não vi ainda, né, nesses canais aí de mais novos, né, esses streamings mais novos eu não vi não, mas nesses mais antigos aí, ela consta como pacote básico. Quem tiver o pacote básico de TV vai acessar, Beto, ou antena parabólica, alguma coisa assim. Tá certo. Posso dar uma sugestão gastronômica para o final de semana? Pode. Zé, mas faz tanto tempo que eu não como
um bife alto de filé mignon, mas tanto tempo assim. Vamos Eu colocar sei. uns 4 meses aí, né? E hoje me deu vontade de fazer para a Márcia no final de semana, sabe o quê? Um bife alto de filé mignon com um molho de pinhão. Você já fez? Ah, é? Não, de pinhão não. Já Então, fiz ao molho madeira, Beto. O molho madeira fica muito gostoso também. Então é parecido. Então é parecido. Pegar um bife, né? Colocar aquele bacon em volta desse bife. E depois você faz o molho, dá uma engrossadinha com maisena, vinho tinto, como se fosse um molho madeira. Isso. Só que no Ah, tá. começo, né? No começo do procedimento, você já, claro, com pinhão cozido, você dá uma fatiadinha nele bem pequena, assim, né? Aquelas Olha rodelinhas. só. Vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Dá liga, viu? Muito boa ideia, Beto. Olha, gostei bastante, viu? Porque o filé mignon por si só, né, é uma carne É, extremamente macia, né? Se você é. caprichar ali, fica delicioso. Agora colocar um bacon em volta, mais um pinhãozinho fatiado com esse molho madeira, meu Deus, vai ficar excelente, não tenho a Fica menor dúvida. gostoso. Para Mas só que. acompanhar um arrozinho branco, né, Beto? É. Uma batatinha palha ali, uma batata Isso, frita, alguma isso. coisa nesse sentido, né? Ou mesmo, eu gosto muito de fazer ela solteira também, Beto, assim, com um pouco de manteiga, cheiro verde, É. fica muito gostoso também. Mas aí acho que combina mais a crocância, viu? Talvez é uma batata A rústica, crocância, né? não, não tem a menor dúvida. Nesse caso específico, é uma crocância aí, vai combinar melhor com esse prato, Beto. Bacana. Vou pensar. Aí vou ver se eu acho pinhão a granel, né? Porque esses de saquinho estão muito caros. Aí é muita Tem. coisa, né? Nos mercados tem, viu, Beto? Tem sim. Várias redes que eu tenho ido, Beto, eu tenho encontrado sim, viu? Tá. Essas mais antigas aqui de Limeira, tal, tem, você vai localizar sim. Tá bom. Pra gente fechar, ensinas mais uma morte no trânsito. Gostaria que você contasse a lamentável história mais uma vez. Então, olha, parece que não acaba, né, Beto? Assim, realmente uma semana muito diferente, né, Beto? Como eu falei para você, eu não me recordo de uma semana tão assim violenta no trânsito aí nos últimos anos, né? A gente já teve, você vai se recordar, Beto, no fim de semana aí, não nesse ano, no ano passado, durante a festa do peão, um rapaz que saiu lá da festa, meio embriagado, atropelou 3 pessoas que estavam sentadas numa calçada, num domingo de manhã, né? Isso aí é uma coisa que ficou marcada aí devido à quantidade. Mas 8 mortes em 7 dias, Beto, fazia muito tempo que eu, pelo menos, não me recordo, Beto, de todo esse tempo, essa vivência no jornalismo. E então, Beto, a 8ª morte, né, acabou acontecendo ontem, né? Um rapaz, Beto, um homem de 41 anos, ele acabou pegando carona com um amigo dele numa motocicleta e o amigo estava com o capacete e ele, como iria trafegar por 2 quarteirões, ele não colocou o capacete, Beto, ele não estava utilizando o capacete. O que aconteceu? Esse amigo dele, que pelo que indica aí as primeiras apurações da polícia, não era habilitado para conduzir motos. Esse rapaz acabou passando aí por uma rua lá que ele teria que ter parado, ele ultrapassou ali a preferencial e um carro, né, um Fiat, que era conduzido por uma mulher, Beto, ele acabou, né, na preferencial, colidindo contra a motocicleta e aí o Gedean Fernando de Lima, de 41 anos, ele acabou caindo, estava sem capacete, bateu a cabeça, sofreu traumatismo craniano, Beto, e foi levado para a Santa Casa. Pouco tempo depois, foi registrada a morte do Gidean, então, Fernando de Lima, de 41 anos, porque ele pegou uma carona com um rapaz que não era habilitado, estava sem capacete, e o cara, durante ali, 2 quarteirões que essa pessoa estava trafegando, invadiu a preferencial, teve o acidente com o Fiat, e o Gidean perdeu a vida, Beto. Então, essa foi a 8ª morte em Limeira, no trânsito, desde a última sexta-feira, ou seja, nós estamos hoje completando aí 8 dias, mas a morte dele foi ontem à tarde, então, 8 mortes em 7 dias no trânsito aqui de Limeira, Beto. Terrível, terrível, terrível. Hoje cedo quase um cara me fechou aqui na rua Boa Morte. Tá um negócio, tá repetitivo até falar isso. Tá, Zé, tá. deixa eu falar uma coisa pra você para terminar.
Eu tô tão descrente com o futebol. Você sabe por quê, claro. Mas Claro. eu vou dizer uma coisa pra você. Ontem eu estava fazendo a minha bike lá e os caras, daqui a pouquinho, ao vivo aqui, Copa América, estreia da Argentina. Eu falei, Copa América? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu recomendo para que as pessoas acessem o site da Tribuna, né, no boletim informativo do César Roberto, que ele dá todos os resultados, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a Inter entra em campo e o Brasil só joga segunda-feira às 10 da noite, Zé? 10 da noite contra Costa Rica, Beto. Olha só que horário horrível, né? Porque todo mundo aí querendo dormir naquele horário correto, né, Beto? Para descansar e trabalhar na terça-feira. E aí eles marcam esse jogo da seleção brasileira aí para as 10 horas da noite, ou seja, vai acabar à meia-noite. E aí no outro dia você fica. Quem quiser e ficar assistindo até o final vai sofrer no dia seguinte, né, Beto? Porque daí vai reduzir a quantidade de horas de sono. E ó, que jogão, hein? Que jogão, Brasil e Costa Rica. Tá bom. Zé, excelente final de semana, com pinhão e até Com segunda-feira. pinhão. Beleza, então, Beto. Um grande abraço para você, para todos os nossos amigos aí. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Bacana, bacana. Tchau, tchau. Olha quem está de volta aqui no nosso Farol de Limeira, a empresária, sommelier Natália Molina, mais uma vez conosco. E congelou a imagem. Congelou. Ela vai ter que sair e entrar de novo. A Natália falará hoje, no nosso programa, de algumas feiras, né, de vinhos que ela foi visitar. E vem trazendo novidades aqui para o nosso programa. Vamos ver se já temos condições de falar com a Natália. Lembrando, né, segundo bloco aqui do nosso programa, o Debate Farol. Mais uma vez, repetindo, com a participação do jornalista Antônio Cláudio Bontorin e do médico e analista político Dr. Renan Ferreira. Aliás, Dr. Renan está surpreendendo aqui. Natália, agora sim. Está me ouvindo bem? Oi, Beto, tudo bem? Tudo bem. Prazer. Prazer. Seja muitíssimo bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Bom, você vai Obrigada. falar hoje de alguns eventos que você participou, mas eu estava falando de uma receitinha que eu pretendo fazer para a Márcia nesse final de semana, que é um filé mignon alto. O dela tem que ser cortado borboleta, porque ela gosta de carne nem ao ponto, tem que ser bem passado. Mas sabe o que eu estou com vontade de fazer? A harmonização com pinhão. É uma espécie de molho madeira, pinhão, que agora é época, né? Fica muito gostoso, viu, Natália? O que vai para essa combinação? Tipo um molho madeira com pinhão e um pinhão, né? E um filé mignon acompanhado com arroz branco. O molho madeira, qual que é a base dele, Beto? É o vinho, né? É o vinho. Reduz o vinho. É, uma redução com vinho, aí você dá uma engrossadinha com maisena, tem gente que não gosta, um pouco de manteiga, e aí você, tudo isso você cozinha junto com o pinhão, né? Você faz a cocção. Eu sugiro usar o mesmo vinho que você vai usar ali no molho para poder depois a degustação. Eu acredito que um Cabernet Sauvignon aí, do Chile, por exemplo, sem barrica de carvalho, vai ficar muito bem. Porque a barrica, acho que vai ficar muito pesado para o filé mignon. Então, um Cabernet sem passagem por barrica. Eu perguntei do vinho porque o molho madeira, lá o original, é com vinho madeira, né? Mas aqui no Brasil é dificílimo achar o vinho madeira, que é da Ilha da Madeira, lá de Portugal, que é tipo um vinho fortificado, né? Acho que a gente já falou sobre isso. Mas é super difícil de achar, então a gente tem que usar o vinho tinto mesmo. Entendi. Aliás, antigamente, tempo que minha mãe fazia gemada para mim, ela colocava um vinho com rótulo amarelo, você já deve ter visto, né? Um tinha uma letra enorme, R, se não me engano, era vendido como vinho madeira, viu? É, tipo um vinho do Porto, não é? É um Isso. vinho bem fortificado com... eu lembro dessas receitas que se faziam antigamente, já ouvi dizer, nunca vi. Mas ela tacava na gemada, ela colocava na gemada, porque não era fácil, viu? Muito Nossa. doce a gemada, né? E o ovo cru, né? Hoje é impensável isso. Pai amado, mas era pra deixar forte, né? Era pra ficar saudável. Bacana. Bom, Natália, conte pra gente os eventos que você participou e as novidades. Bom, eu tive em 2 eventos aí no último mês, trabalhando, né? Eu fui em um evento do ABC, foi a primeira feira, foi a maior feira de vinhos do ABC Paulista. Esse foi em Santo André.
Eu fui a convite do John Wine, que inclusive é de Limeira. Ele vende vinhos para uma importadora, né? Então ele vende vinhos para empórios, restaurantes. E eu fui lá para apresentar o vinho deles. Então eu fiquei lá na bancada e a gente estava com vinhos portugueses. Foi super legal, encheu a casa. Nos 2 dias, a gente teve mais de 1.000 pessoas passando pelo lugar. O valor era super acessível e você trocava por vinhos. E aí nessa feira tinha vinhos romenos, búlgaros, vinhos gregos, vinhos laranjas excepcionais. Então, assim, foi uma feira super legal, com mais de 800 rótulos, tá? Então, o legal de feira, Beto, é para as pessoas, feira, degustação, né? É para você poder degustar de vários tipos de vinho que você não costuma tomar, ou às vezes você tem medo de comprar e não gostar. Então, essa oportunidade, né? Porque daí, se você gosta, você vai lá e compra no final. Então, feira de vinho, gente, para estudar vinho, para quem gosta, quem quer entender mais, eu aconselho, assim, sempre ir, tá? Aqui na região também tem, mês retrasado eu fiz uma em Mogi. Então, é só buscar aí, que sempre aparece, né? Quando eu vou, eu coloco nas minhas redes sociais, mas é uma boa dica, né? Ir em feiras de vinhos. Então, eu não sei se tem algumas imagens aí, de alguns rótulos que eu achei interessante da feira, né? Do ABC Paulista. Desses aí, incluindo esses de grego, romenos, búlgaros, que são vinhos diferentes, né? Já tomou um vinho búlgaro, Beto? Já tomou um vinho grego? Olha, você sabe que uma vez eu estava em Campos do Jordão com a Márcia, a gente se hospedou não digo nem um hotel, era um container lá, um hotel diferente, né? E eu falei para a Márcia, para descer para o centro é um pouco longe, então já vamos levar alguma coisa, um vinho, um queijo, né, um pão, para a gente fazer um aperitivo. E aí, desculpe, e aí eu encontrei um vinho, se não me engano, eu não sei se era tcheco, se era da Iugoslávia, não tenho certeza. Mas era um vinho mais adocicado, eu achei. E a Márcia adorou. Essa seria uma característica dos vinhos do leste europeu, por exemplo? Não. Esse era um tipo de vinho, porque a maioria dos vinhos tem de tudo, né? Tem os doces, os leves, os encorpados, mas muito vinho seco, inclusive na Romênia, na Moldávia, é muito consumido a uva Merlot. Ela está ou única ou em vinhos de corte. Tem uma uva específica da Romênia que chama... Ai, e agora? Calma, vamos ver se eu lembro. Fitiasca Neagra. Fitiasca Neagra é uma uva romena, então tem vinhos também com essa uva, ou 100% dela, ou em vinhos de corte. Então, Fitiasca Neagra e a Merlot são uma das uvas mais consumidas, tanto na Moldávia quanto na Romênia. Daí, na Bulgária, na Grécia, tem outras uvas também de lá, que são aí os nomes super diferentes, mas também você encontra as uvas francesas nesses lugares. Uvas diferentes, né? Ainda mais para você que conhece muito bem, né? Sabe diferenciar os paladares. E, Natália, deixa eu te perguntar, agora mudando um pouquinho de assunto, e aquela sua excursão para o sul? Está mantida? Você está monitorando? Como é que está isso aí? Tá mantida. Por enquanto, a gente conseguiu trocar o voo para Cachoeirinha, que é aquela cidade próxima, onde eles adaptaram o aeroporto no shopping, então só tem 4 a 5 voos por dia. Então, as companhias aéreas mudaram para lá, né? Então, a gente está, por enquanto, com voo para lá, mas rezando para voltar quanto antes para Porto Alegre. Vamos ver se vai voltar o voo. Mas, por enquanto, estamos para voo para lá. Os acessos de Bento Gonçalves estão... os que destruíram, o prefeito está voltando, né? Eles estão construindo novos acessos, os que não têm mais acesso, que perderam totalmente. Então, eu acompanho muito o prefeito de Bento Gonçalves, tem até alguns lugares que ele está passando por dentro de áreas particulares de famílias, e essas famílias estavam reclamando, eles estão vendo de comprar essas áreas para virar estrada mesmo, né? Porque muitas perderam. Mas as principais estradas tá normal, dá para ir. Já falei que a gente tem a van já, né? O nosso transporte de lá, que é o Luiz, que sempre atende a gente. Já falei com ele, ele falou que tá tendo acesso, sim.
basta você chegar até lá, né? O difícil estão sendo os voos, mas como a gente já tinha voo comprado, então as companhias aéreas estão dando prioridade para quem já tinha voo comprado. Quem está comprando agora, eu sei que tá um pouco caro, né? Tá bem caro, na verdade. Mas quem já estava com voo previsto, eles estão encaixando nesse novo aeroporto. Bacana, bacana. Natália, deixa eu aproveitar para bater um papo com você acerca de um assunto, para mim, interessante e curioso. Eu passei o Dia dos Namorados com a Márcia numa cantina, numa nova cantina que abriu lá em Serra Negra, chamada Nona Carmela. Ela fica perto do teleférico ali e tal. É uma casa essencialmente italiana, né, com objetos antigos, rádio, tem sala de música e tal. É uma casa bem simples, mas muito bem decorada. A Márcia adorou. Eu também, ficamos muito felizes, fomos muito bem acolhidos, né? Para variar, lá em Serra Negra, você conhece alguém, depois de 15 minutos, dá a impressão que você tem amizade com essa pessoa há 15 anos. Só que aí é o seguinte, o carro-chefe de lá é uma polenta, que ela é servida numa panelinha de ferro, mas uma polenta muito bem temperada, não tem nada, não tem carne, não vem com ragu, não vem com nada, ela simplesmente é bem temperada, um molho grosso vermelho, e depois 2 ovos pochê, que são jogados em cima do molho, eles cozinham ali naquele molho. Foi um negócio fantástico. E, aliás, a próxima vez que você estiver lá em Serra Negra, não perca, não deixe de ir na Nona Carmela. Aí eu pedi para harmonizar um Sangiovese, estava lá no cardápio e tal. Pedi bem do Sangiovese com polenta, e é uma polenta bem condimentada. Sim, pensando nos condimentos, sim, Sangiovese é um vinho que ele não é tão encorpado, né? Então ele tem menos tanino e mais acidez, então isso é bom para polenta, né? Porque como não tinha uma carne, por exemplo, se tivesse uma carne, a gente ia pedir mais uma carne gordurosa, por exemplo, ia pedir um vinho com mais tanino. Mas você achou que harmonizou bem por causa dos ovos, eu digo, porque ovo é chato de harmonizar, Beto. Nossa senhora. Ovo é meio inimigo do vinho, principalmente se tiver meio mole a gema. Tá certo. Não, ficou muito bom, mas eu tenho um outro assunto. Eu sei que dentro de algumas semanas será convidada para visitar uma adega aqui de um restaurante aqui de Limeira. Você vai lá fazer uma análise da carta de vinhos e tal. E eu queria finalizar a nossa conversa com carta de vinhos. Esse restaurante é fantástico, mas eu achei que ele colocou apenas opções nobres de vinhos na sua carta de vinhos. Curiosamente, também ele não colocou nenhum vinho local. Tem vários rótulos lá em Serra Negra, estranhei que não tivesse um vinho local. E aí, para você elaborar uma carta de vinhos, eu acho muito curioso. O preço da comida, muitas vezes, é justo menos, é justo para menos. É o caso dessa casa. E aí, o preço dos vinhos que você coloca, principalmente quando tem poucas opções, é justo mais. O que você tem a dizer sobre isso, Natália? Ai, Beto, olha, isso é um assunto bem polêmico, porque os vinhos, quando a gente... Que aí depende, por exemplo, se o ideal é o restaurante comprar de importadora, porque ele consegue dar um preço melhor pro cliente, né? Como em supermercado que a gente vai, ou loja de vinho, então a gente consegue comprar um pouco menos. Porém, a maioria dos restaurantes, como o fluxo é pequeno de vinho, eles compram de lugares que nós compramos. Então, para eles ganharem, né, um pouco em cima, eles têm que colocar mais. Então, assim, por exemplo, o cara que vende vinho no supermercado, quando ele traz vinho da Argentina, é cobrado 88% de imposto em cima dele, né? Então, preço de custo. Então, ele tem que repassar para o cliente. Aí, o restaurante vai lá, como cliente, compra esse vinho. E aí, ele tem que repassar para o cliente. E por isso que vai aumentando muito o preço, né? Então, o ideal, restaurantes grandes, igual tem em Piracicaba, aqueles empórios que você escolhe o vinho e come no lugar. Tem alguns lugares que tem muito vinho, que sai muito vinho, que aí eles compram de importadora. Aí vale a pena aí você consegue ter um valor justo, né? Senão não tem como não cobrar muito mais caro. E eu entendo, às vezes o vinho é mais caro que a comida, que o prato, né? Para 4 pessoas, por exemplo. Mas o mundo dos vinhos tem essas dos impostos, né? Alguns vinhos já saem um pouco mais valorizados, não é que é caro, eles são valorizados, saem da vinícola por ser reserva, passagem por barrica, às vezes eles estão lá há 10 anos para ser comercializado, né? Enfim, então ele já sai com valor
mais alto, e aí vem os impostos, que fica mais inacessível ainda. Então, é complicado. Mas o ideal é ele ter alguns vinhos para ter um valor mais acessível, vinhos locais. Daí sim, aí ele consegue negociar com os produtores da região. O que eu acho aí é o seguinte, a gente sempre fala sobre isso. Os vinhos chilenos, eles são mais baratos, né? A maioria dos vinhos chilenos tem um preço mais acessível. Os vinhos lá da região de Serra Negra, por exemplo, eles não são baratinhos, mas também não estão com o preço no padrão europeu. Mas eu acho que para você elaborar uma boa carta de vinhos, você tem que entregar mais opções para o seu cliente, para que faça a adequação com o seu bolso, né? Não exatamente com o seu paladar, né, Natália? Mas o problema da carta de vinhos também, Beto, é isso. Eu detesto quando eu vou num lugar, eu já montei várias cartas de vinhos para restaurantes, e aí eu sempre falo para deixar em papel. Por quê? Porque você consegue imprimir sempre. Então, acabou aquele vinho, tira da carta. É muito chato. Quando você vai num restaurante e você quer aquele vinho, não tem hoje. Eu acho isso péssimo. Né? Então acontece muito isso. Às vezes a gente vai comprar, por exemplo, principalmente um vinho chileno, vinhos que aí você vai no mesmo lugar comprar, não tem mais aquele vinho, né? E tá lá na sua carta. Então por isso é legal você ter uma importadora, alguém que te atenda, porque aí você vai ter sempre aqueles mesmos rótulos, você não vai precisar ir no supermercado atrás daquele rótulo. Então também né? E ter local também é fácil, porque daí você vai direto lá, você conversa direto com o produtor e aí ele te entrega. Mas é muito chato. Eu prefiro ter menos opções e ter todos, do que ter diversas opções e chegar lá e não ter vários vinhos. Aí é chato. Eu já passei por isso. Teve uma noite que estava jantando com a mais, queria tomar um Ferreirinha que estava lá na carta de vinhos e tal. Eu falei, puxa, esse aqui que eu vou. Não tem. Pedi outro, não tem. É chato. Muito chato. É chato. Tá bom. Natália, muitíssimo obrigado pela contribuição, sempre tirando dúvidas, né, da gente a respeito desse maravilhoso mundo dos vinhos. Lembrando, o podcast da Natália estará daqui a pouquinho no site, no portal da Tribuna de Limeira e no Farol também. Natália, vamos ver se dá certo aquela combinação para você visitar aí o restaurante. Quem sabe a gente faça ao vivo de lá, hein? Legal. Eu vou amar. Vai dar certo, sim. Tá bom. Ótimo final de semana. Até a próxima. Obrigada, Beto. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito bem, essa é a Natália Molina, sommelier, empresária também do maravilhoso mundo dos vinhos. Vamos agora ao boletim esportivo do nosso querido César Roberto e na sequência não perca o debate Farol desta sexta-feira aqui no Farol de Limeira. Eu volto na segunda-feira às 10 da manhã, bom fim de semana. Tudo bem, Beto? Bom dia meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem 3 jogos encerraram a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em Salvador, o Vitória bateu o Atlético Mineiro por 4-2. No Maracanã, Flamengo 2, Bahia 1. E no Arena Allianz Parque, em São Paulo, ontem, Palmeiras 2, Bragantino 1. O Flamengo, com a vitória de ontem, é o novo líder do campeonato, 21 pontos ganhos. Botafogo em segundo, 20. Palmeiras agora o terceiro colocado com 20 também. Atlético do Paraná é o quarto com 18. Bahia é o quinto com 18. Cruzeiro é o sexto colocado com 17. Lá embaixo, não mudou muita coisa não, né? O Vasco da Gama é o 17º com 7, Corinthians 18º com 7 também, Grêmio 19º com 6 e o Fluminense é o último colocado com 6 pontos ganhos. Amanhã já teremos início da 11ª rodada, hein? Com Criciúma e Botafogo, amanhã às 4 da tarde, lá em Santa Catarina. Amanhã também Grêmio e Internacional no Couto Pereira, em Curitiba. Amanhã com Cuiabá e Atlético de Goiás, em Cuiabá. Amanhã Vasco da Gama e São Paulo, 9h30 da noite, em São Januário. No domingo, Bahia e Cruzeiro, Fluminense e Flamengo, Atlético do Paraná e Corinthians, hein? Atlético Mineiro e Fortaleza, Palmeiras e Juventude e Bragantino e Vitória. Pela Série B, Beto, ontem 2 partidas. Vila Nova 1, Mirassol 0, Ceará e Sport ficaram no 0-0. O detalhe é o seguinte, hein, Beto? Amanhã tem Internacional de Limeira em campo.
pela 10ª rodada do Brasileiro da Série D. O Leão vai até Santo André amanhã enfrentar o Santo André às 3 da tarde, pela 10ª rodada do Brasileiro da Série D. Além de Inter e Santo André, ou Santo André e Inter, né, até porque o jogo vai ser lá, nós teremos amanhã também São José e Água Santa no Vale do Paraíba, em Pouso Alegre, amanhã Pouso Alegre e Maringá, e no domingo Costa Rica e Patrocinense, lá no interior do Mato Grosso do Sul. Só lembrando que a Inter lidera o grupo 7 com 20 pontos ganhos, Maringá em segundo com 20 também, Água Santa é o terceiro com 12 e o Costa Rica é o quarto colocado com 11. Se terminasse agora esta fase, estas 4 equipes passariam para a próxima fase da Série D do Brasileiro. A Inter voltará a jogar em Limeira no próximo sábado, dia 29, dia de São Pedro, contra o São José, aqui no Limeirão. Eurocopa, Beto, ontem nós tivemos a Espanha vencendo a Itália pelo placar de 1-0 pelo grupo B. A Espanha lidera este grupo com 6 pontos, a Itália vem em segundo com 3, a Albânia em terceiro, Croácia em quarto com apenas 1 ponto ganho. Tivemos ontem também pelo grupo C a Dinamarca empatando com a Inglaterra em 1-1 pelo grupo C. Inglaterra lidera esse grupo com 4 pontos. Dinamarca em segundo com 2, Eslovênia em terceiro com 2 também, e a Sérvia é a quarta colocada com apenas 1 ponto ganho. Hoje, 13 horas, horário de Brasília, Polônia e Áustria, Holanda e França. Bom jogo, portanto, hoje às 4 da tarde, pelo grupo D, Holanda e França. A Holanda lidera o grupo com 3 pontos, a França vem em segundo com 3 também, Polônia em terceiro sem nenhum ponto e a Áustria também em quarto colocado sem nenhum ponto ganho. Deixa eu me ver aqui, Copa América. Beto, ontem a Argentina abriu, a competição da atual temporada. Primeira rodada, Grupo A, Copa América, ontem Argentina 2, Canadá 0. Nós teremos hoje Peru e Chile, logo mais às 9 da noite. O Brasil vai estrear na próxima segunda-feira, 10 da noite, contra a Costa Rica pelo Grupo D. Beleza? São as informações do esporte nesta manhã de sexta-feira, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Abertura e encerramento de empresas, escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda, procure por Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, uma boa sexta, um bom fim de semana para todo mundo e um bom futebol para você. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio.
Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Debate Farol, muita informação, muita análise para você a partir de agora. Recebendo nos estúdios aqui do Farol o médico e analista político, Dr. Renan Félix. Logo de cara, Dr. Renan, seja muito bem-vindo, um abraço. Bom dia, Beto, bom dia, Cláudio, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui novamente. Partimos para mais um debate. Vamos lá. Vamos até a redação, então, da Tribuna de Limeira, de onde fala o nosso companheiro, o jornalista Antônio Cláudio Bontorim. Bontorim, bem-vindo mais uma vez, um abraço, amigo. Um abraço, obrigado, um grande abraço e um bom dia também ao Dr. Renan, começando mais uma edição do Debate Farol, né? Vamos esquentar hoje para ver o que dá. É isso aí. Lembrando, cada um de nós faz uma proposta e aí essas propostas são discutidas durante o nosso encontro. Vamos às observações iniciais aqui do nosso programa. Esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções, é isso aí. Em compensação, meu caro J. Neto, esse programa é recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate e construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. Vamos lá, vamos ao primeiro tema de hoje, do programa de hoje. Esse é do Dr. Renan. Faltam políticas públicas para atender transtornos como o TDAH e o TEA. Doutor, vamos à explicação do seu tema. Então, Beto, esse tema é um tema bastante pertinente, principalmente nos dias atuais, onde o diagnóstico se faz mais evidente, né? Quando a gente fala de transtornos como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o TEA, por exemplo, que é o transtorno do espectro autista, a gente fala automaticamente em saúde pública, em políticas públicas, em inclusão social, né? Em oportunidade. Eu vou falar mais um pouquinho com mais propriedade sobre o TDAH, que é um tipo de transtorno a qual eu sou portador, né? Eu, Beto, acho que eu não comentei com você isso anteriormente, mas eu fui diagnosticado aos 6, 7 anos de idade com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno, uma condição bem... que se faz bem prevalente, principalmente na juventude, tá? Então, na época, eu era um garoto muito levado, digamos assim, sabe, Beto? Era bem hiperativo, agitado, tinha muita dificuldade para me concentrar, para prestar atenção. Meu desempenho escolar, quando fizemos o diagnóstico, era muito ruim, porque eu não conseguia sentar para escutar nem a professora. Eu não conseguia ler um livro, sabe? Sem me dispersar. Então, eu estava lendo um livro, na primeira página passava uma borboleta e eu olhava para o lado. E acompanhava a borboleta, e aí o raciocínio já ia no casulo da borboleta, e o marido da borboleta, e por aí vai. Entendi. E aí, os meus pais, graças a Deus, notaram que existia alguma coisa que não estava normal, orgânico, né? E começaram uma investigação. E então tive o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e iniciei um tratamento, um longo tratamento. Tratei mais ou menos até os 13 anos de idade, mais ou menos 6, 7 anos de tratamento. E assim, se não fosse o tratamento, Beto, os recursos que tive, eu talvez não seria o adulto que sou hoje, né? A formação que tenho, o convívio social ao qual levo, por mais que o TDAH ele não tem cura, é uma condição, é um tipo de transtorno que te acompanha para o resto da vida, mas ele tem controle. Eu me lembro, Beto, que eu fazia terapia com psicopedagoga, com psicóloga, e acompanhava com um neurologista especializado no caso, a cada 60 dias, tinha reuniões na escola, meus pais tinham reuniões com a direção da escola, do colégio, o qual eu estudava, sabe? Então, assim, foi um trabalho bem árduo. E hoje, como médico, eu vejo que muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de recurso que eu tive na época, sabe? E fala pra mim, Beto, hoje a gente fala de uma população mundial com TDAH de 7, 8, às vezes 10%, dependendo do tipo de estudo que se é levantado. E o que o poder público tem feito para poder dar condições para essas pessoas de ter uma vida adulta saudável, de ter um futuro profissional bom, de ingressar numa boa faculdade, de ter um convívio social com os outros seres humanos de forma equivalente, né? Então, assim, a gente vê que hoje faltam muitas políticas públicas no sentido de dar suporte e condição para que o portador de TDAH e do TEA, que é diferente, mas também é um tipo de condição que necessita de suporte, de terapias, de uma atuação específica, né? Como o TEA, a gente vê que não existe,
São muito poucas. Não tem inclusão dentro da escola. Eu sempre brinco, o professor, Beto, ele não é preparado para lidar com um aluno que tem TDAH. Também. O aluno que tem TDAH, ele é marginalizado. Ele fala, não, é o bagunceiro. Aquele ali é o que não tem foco e não deixa ninguém se concentrar. Então ele é marginalizado. Além de não ter suporte, né, devido à condição, ele é jogado de escanteio. Fala, não, esse aí não adianta investir que não vai dar nada. Entendi. Você entendeu? E aí um pai hoje em dia, quando descobre que o filho tem TDAH, ele fica desesperado. Ele fala, poxa, meu filho não vai ter futuro nenhum na vida. Meu filho não vai ser ninguém. Meu filho não tem condição de estudar em numa boa faculdade. Sabe? Então, cadê as políticas públicas para mostrar para esse pai que tem sim como tratar e como ter uma carreira de sucesso? Tá aí a minha pessoa para evidenciar isso. Eu tinha um grau de desatenção e hiperatividade que, assim, fora do comum, sabe, Beto? E consegui com muito ajuda, né, dos profissionais que me auxiliaram, que trabalharam tudo isso comigo, que me mostraram como controlar o transtorno, para que isso me tornasse um adulto que consegue conviver normalmente com qualquer um, ter uma bela profissão, trabalhar, estudar, e por assim vai, sabe? Até hoje, você pode ver, de vez em quando eu tenho alguns tiques nervosos. Eu pisco bastante o olho. Em situações que me colocam estresse ou que me deixam um pouco mais ansioso. Mas quando chega no nível de ter o tique, é porque eu já não estou conseguindo controlar mais. Você vê como o negócio vem antes, né? A gente vai controlando. Chega uma hora que você está nervoso, ansioso, naquela situação, e você começa a ter o tique. Não, e controlar a ansiedade é um negócio dificílimo. É involuntário, velho. Claro. E as crianças sofrem bullying na escola. Imagine ficar piscando na escola. Os coleguinhas vão caçoar dele. Né? Então, assim, são N fatores que lá na frente corroboram para que o cara não seja muitas vezes o cara é introvertido, o cara acha que ele mesmo é limitado, e não é nada disso. Mas o papel do Estado é de fundamental importância para reverter situações como essa. O TEA, transtorno do espectro autista, mesma coisa, né? É uma condição que precisa de inúmeras terapias, não só o portador do TEA, mas como familiar. A mãe, o irmão, o pai, né? Para lidar com a situação de melhor forma possível, tá? Ela é uma condição. O portador de TEA vai nascer e morrer com TEA. O portador de TDAH vai nascer e morrer com TDAH. Entendi. Então você precisa dar suporte para que tenha uma boa vida, uma boa qualidade de vida. Você entende? Não é uma limitação, não é uma doença, é uma condição. E não deve ser um diagnóstico fácil de ser, não. De ser dado. É um diagnóstico multidisciplinar, Beto. A medicina junto com a psicologia, com a própria pedagogia, entendeu? Então é um trabalho em conjunto de vários profissionais. Então você pega a escola, junto com o médico que acompanha, você vai descartar outras causas para poder fechar o diagnóstico. Tá? E assim, fechou o diagnóstico, você precisa tratar. A medicação não é barata. Sim. Tá? Precisa de incentivo do poder público. O Estado hoje, por exemplo, ele subsidia lá no alto custo. Tudo bem, mas a prefeitura pode ajudar. A prefeitura pode e deve ajudar. Nós estamos falando de uma condição a nível mundial de 7, 8% da população. É muita gente, né? No caso do TDAH. Sim. Né? Então, assim, nós precisamos. Cadê as políticas públicas para isso? As professoras têm treinamento, efetivamente, para lidar com o aluno que tem TDAH? Você entendeu? A escola tem psicólogo e psicopedagogo organizacional para que o aluno com TDAH passe semanalmente em avaliação para ajudá-lo a organizar as disciplinas, as matérias, como estudar, a forma como ele vai focar melhor, né? Dividir as ansiedades, as angústias. Cadê a psicóloga semanalmente, diariamente nas escolas? É verdade. Poxa, no caso de Limeira, nós temos uma arrecadação de 2 bilhões de reais na cidade, né? Então, eu acho que falta sim inúmeras políticas públicas, tá? Que visem melhorar essa assistência para os pacientes, no caso, né, portador de TDAH, e a gente tem também o TEA, né, e que torne-se uma parcela considerável da população. E aí eu pergunto, quem que está pensando? Quem que está fazendo algum projeto de lei? Nós temos aí a carteirinha do autista, que foi lançada alguns anos atrás, que identifica a pessoa com o transtorno do espectro autista e lhe concede, garante os direitos que a ela são devidos. Mas e do TDAH também? Não vi nada sobre isso. Né? Então, assim, precisamos avançar.
A sociedade precisa avançar nesse sentido, porque são problemas que a gente vem diagnosticando mais, não é que vem surgindo mais, sempre existiu. Mas o diagnóstico hoje ele é muito mais assertivo, porque pela tecnologia, pela facilidade de uma consulta, né? Então se diagnostica mais, mas não se trata mais. Aliás, o médico falou isso para mim, eu perguntei para ele, as pessoas estão ficando mais doentes hoje em dia? Ele disse para mim, não, o avanço, né, dos diagnósticos, da aparelhagem, né, que faz os exames e tal, estão descobrindo novas doenças, inclusive. Exatamente. Novas síndromes. Cláudio, eu vou colocar você aqui nessa discussão, mas eu queria dar um pitaco aqui, né? Me parece que quando as síndromes um pouco mais raras, elas são visíveis, né, do ponto de vista corporal, elas ganham mais atenção do que essas que tem um componente psicológico também, que tem um componente a ser investigado. Você tem uma filha psicóloga, mas precisa ter uma celebridade muitas vezes que tem algum problema de saúde para que os políticos despertem para aquele problema. Se for um cidadão comum, como nós todos aqui, me parece que isso fica sendo procrastinado cada vez mais. Queria o seu comentário agora, Cláudio. De fato, Beto, muito interessante essa colocação do Dr. Renan sobre esses dois transtornos, né? Como você disse, minha filha como psicóloga, ela trabalhou um bom tempo no CRAS em Cosmópolis, né? Na prefeitura de Cosmópolis. Hoje ela é psicóloga na FCA e na FT aqui na Unicamp, e ela sempre falava dessas questões, esses dois transtornos, que realmente não têm atenção necessária do poder público. Foi lançado a credencial, né, o cordão para o transtorno do espectro autista, né? O TDAH também é um transtorno que precisa de uma atenção especial, mas muitas vezes o diagnóstico é difícil de se fazer. Como disse o Dr. Renan, precisa de uma atenção especial dos pais e principalmente nas escolas, porque é ali na sala de aula que se vai perceber. Um pai às vezes não percebe, e o transtorno do espectro autista, por exemplo, às vezes ele é tão leve que a criança tem uma vida praticamente normal, mas tem o transtorno. E é preciso atenção e é preciso um tratamento multidisciplinar envolvendo todas as áreas citadas pelo Dr. Renan. Nós não temos essa atenção devida, infelizmente. Nós temos inúmeros programas, muita propaganda, né? Que se faz, que não se faz, fala-se, não se fala, mas pouca atenção nesse sentido. E os próprios planos de saúde, quando uma pessoa tem condição de ter um plano de saúde, tem atendido a esses transtornos apenas judicialmente, porque eles estão tentando, de todas as formas, deixar de lado o atendimento a crianças e a adolescentes, a jovens, com esses dois tipos de transtornos que precisam de muito cuidado. É evidente que o TEA tem vários graus de especificidade, o TDAH também, né? Mas é preciso que se faça essa distinção. E tem sido feito realmente, há uma nova concepção nesse sentido, né? De perceber, mas infelizmente nós não temos a atenção devida do poder público nesse sentido. É preciso um engajamento melhor, principalmente por parte das prefeituras, né? Que é onde estão localizadas as escolas e onde estão as crianças, né? Que precisam desse atendimento. Infelizmente, nós temos a situação e muitas crianças, muitos jovens, adolescentes poderiam estar tendo uma condição melhor de vida, uma qualidade melhor de vida, se tivessem tido a atenção necessária nesse início. Deixa eu colocar um pitaco antes do seu desfecho.
para uma prefeitura que não consegue manter a distribuição de remédios dos mais simples, né, regular, o que esperar disso, doutor? É justamente isso, Beto. É uma falta de esperança que nós temos na cidade de Limeira, com todos que eu conheço e converso, vejo e pergunto, e a resposta é sempre a mesma, Beto. A cidade está abandonada, está às traças no caso de Limeira. Não posso falar da Prefeitura de São Paulo, eu não conheço São Paulo, Beto. Eu vivo em Limeira, sou médico em Limeira, atendo pacientes em Limeira. Eu preciso falar de Limeira. E a cidade está abandonada em todos os sentidos. Falta medicação básica, analgésico, falta de pirona, né? Falta ácido fólico. Tem lugar, tem bairros em Limeira que nem posto de saúde não tem uma UPA. Tem bairros de Limeira que só passam 2 linhas de trem. De ônibus. 2 linhas de ônibus. O cara vai trabalhar, tem que se virar. Ele tem que pegar 4, 5 ônibus para conseguir trabalhar. Né? Então, assim, a cidade, de forma geral, precisa de muito investimento. Mas a saúde em especial, que é a minha área, logicamente vou puxar a sardinha para ela precisa sim de recurso, subsídio e atenção. O que o Cláudio falou é justamente isso. Às vezes a gente precisa de uma salubridade, alguém importante com aquilo, para que os olhares se voltem para aquela tipo de situação, aquele tipo de doença, aquele tipo de moléstia. Né? Mas, qual é a função do gestor público? Não é cuidar dos seus munícipes? Ele vai legislar só para quem votou nele? Ele precisa ser um gestor para todo cidadão que mora e reside naquele município. Né? E não só para quem votou nele ou para uma parcela saudável da população, para parcela rígida. Não, precisa ser um bom gestor para todos. Né? E, em especial, o TDAH e o TEA precisam, já são... Assim, não é de hoje que mães, pais vêm brigando para que seus filhos tenham condições iguais. Porque condição igual, Beto, não é você... Um exemplo, você tem 1,50 m, eu tenho 2. Se colocar nós dois na mesma altura, eu vou ter maior privilégio de visão e você mais... Isso não é igualdade. Isso não é igualdade. Igualdade é você dar a mesma condição mediante a limitação ao quadro de especificação de cada um. Né? Então, para eu ter a mesma condição, mesmo de entrar numa faculdade que você, eu preciso ter tido a mesma oportunidade de ensino, por exemplo. Mas como que eu vou ter a mesma oportunidade de ensino se você consegue focar e eu não? É verdade. Então, eu preciso conseguir focar para que eu consiga absorver a matéria e aí sim tenha a mesma condição que você. E me estranha muito o fato de não termos, pelo menos que eu tenha notícia, né, que algum vereador tenha se movimentado nesse sentido também. Aí algo para ser pensado. Infelizmente, Beto, a gente vê que grande parte da classe política, ultimamente, nos últimos anos, ela é uma classe política acomodada, né? Tá lá, muitos políticos estão lá há muito tempo, né, com as ideias muitas defasadas, falam, parece um papagaio, mas não faz nada. Né? Então a gente precisa... se atentar a isso aí, né? Eu acho que o bom político é aquele, ele tem que ser provedor, ele tem que ser ou um bom ouvinte e tem que ser um bom executor, tem que ser um bom cobrador também, no caso da Câmara dos Vereadores. Perfeito, vamos girar aqui, vamos ao próximo tema. Esse tema é do Antônio Cláudio Bontorim. Juros altos, os juros desacelera a inflação ou ao contrário, né, Cláudio? Atrasa o investimento e o crescimento, né? Tivemos muita discussão sobre isso nesses últimos dias, né? Muita participação política num assunto técnico, né? Mas é realmente uma questão que a gente não tem um discernimento ainda em relação ao que representa essa questão dos juros altos, né? Juros altos, diz o mercado, né? Contrário à queda da inflação. Por quê? É favorável à queda da inflação, porque desacelera o consumo. Sim, quando você vai comprar um produto, vai comprar no mercado ou numa loja de departamentos, se os juros estiver baixo, o juro cobrado será menor e você vai consumir mais. Consumindo mais, você aumenta a variante do comércio e da indústria porque vai se produzir mais, né?
e se produzindo mais, o consumo continua em alta e isso vai gerar inflação. Bom, então se o consumo gera inflação, por que nós temos que pensar nisso apenas como uma forma de combater a inflação alta? Você já falou uma teoria que é muito comum às pessoas que defendem o controle da inflação com a política de juros, né, juros mais elevados. Isso, inclusive, aconteceu nos Estados Unidos, em parte da Europa, até porque nós tivemos essa questão da pandemia. Depois da pandemia, muitas economias que não conheciam o que era 1% de inflação ao ano, agora estão vivendo 1% de inflação ao mês. Enquanto o Cláudio se recupera, ele já falou do lado positivo de aumentar os juros e, antes da avaliação contrária dele, a sua. Quando a gente fala de juros altos e controlar a inflação, realmente existe todo um estudo que diz, não, porque se você mantém os juros mais altos, você diminui o consumo, e diminuindo o consumo, eventualmente, você gera menos inflação e tudo mais. O que a gente tem que lembrar é que o cidadão brasileiro não está preocupado com a inflação diretamente, ele está preocupado com o quanto ele vai pagar de a mais, quanto vai sobrar no salário dele a mais no final do mês, quando ele tiver que comprar uma geladeira porque a dele estragou e ele não tiver condição. Entendeu? Quando você vai consumir e você parcela, mas não sobra dinheiro, você come que jeito? Então, quando a gente entra nesse papo de, mas vai aumentar a inflação, não vai aumentar a inflação. Beto, desculpe, mas a função de como reduzir a inflação sem aumentar a carga tributária no bolso do consumidor final é papel do ministro da Economia. Quem tem que se virar nos 30 para dar um jeito nisso aí é ele lá, não é a gente aqui. Agora, o cidadão de bem vai pagar mais caro pelo mesmo produto só para que o ministro da Economia não precise trabalhar e resolver, trazer uma solução com expertise para que não suba a inflação e a gente consiga consumir num preço razoavelmente, não digo nem justo, né, Beto? Porque no Brasil nada é justo, mas num preço razoavelmente possível, né? Que a gente consiga trabalhar. Porque não sobra, Beto. Você vai comprar uma geladeira hoje, você vai parcelar, você paga a mesma coisa. Um carro hoje você paga 2 carros. Você sabe o que eu acho? O presidente Lula já esteve à frente 2 vezes da presidência da República, agora a terceira. Então a gente vai analisando e a gente vai vendo o comportamento do presidente. Se há uma coisa que ele gosta de fazer, é terceirizar a responsabilidade. Exato. Terceirizar. E isso ele fez, e eu me lembro, talvez um dos casos mais emblemáticos, quando ele largou para trás o Zé Dirceu, que está voltando aí e tal, né? Ele não quis saber queimar o Zé Dirceu. E queimam. As peças no entorno do Lula, elas são queimadas com uma facilidade incrível para que ele não seja atingido. Então, veja, ele, batendo no Campos Neto como bateu, de tanto ele falar, de tanto ele dizer, de tanto ele insistir com isso, vai passando a impressão, o Lula talvez seja bom fazer conta de somar 2 mais 2, 3 mais 2, mas de economia, eu acho que não, a mão mas não sabe nada. Então ele fica jogando a responsabilidade no Banco Central, quando eu concordo com você, é do ministro da Fazenda, do ministro da Economia. Exato. Cláudio, você estava dizendo de uma visão já antiga, né, e sustentada por muita gente, de que o controle da taxa de juros é importante para o controle da inflação. E você iria exatamente começar a falar agora da parte contrária. A taxa de juros, ela é desfavorável ao investimento e ao crescimento econômico. Então é preciso que o país cresça ordenadamente, né? Tem uma taxa de juro baixo, o consumo jamais poderia ser uma forma de se aumentar a inflação, porque o consumo ele aumenta a produção, ele aumenta a produtividade, né? O que nós temos na realidade é um ciclo em que a especulação financeira ela é maior e ela comanda a questão do mercado mundial. Ou seja, quanto mais juros,
mas eu tenho condição de lucrar com os investimentos financeiros. E o investimento financeiro ou investimento especulativo, ele não produz bens, ele não produz alimento, ele não produz nada. Ele gera riqueza para quem tem condição de especular com esse dinheiro, né? Na realidade, o controle da inflação, e isso é importante, isso aí é uma coisa que todos os economistas acreditam e fazem, é justamente a questão de você controlar o gasto público, o gasto do governo. Então, se há alguém responsável pela inflação hoje, é o governo. E se há alguém que pode controlar essa especulação e possa ajudar o governo, é o Congresso Nacional. Só que o Congresso Nacional não está nem aí para isso, né? Então, nós vemos uma série de situações muito graves sendo debatidas como se fosse brincadeira, né? Reforma tributária, reforma do mercado financeiro, reforma disso, daquilo, mas o governo em si não faz o controle dos seus gastos. E aí tem um problema mais sério ainda, que é a pressão, né? Uma ala quer controlar e outra ala quer gastar. Se você gastar, você não vai controlar. É a grande pressão, né, que o presidente sofre agora, e principalmente o ministro Fernando Haddad, no controle, né, do gasto público. Há muitos ensaios, né, muita gente, agora, já estamos com 6 meses, estamos na metade do ano e até agora nada de concreto aconteceu. Vamos para quase concluir aqui o nosso programa, para variar, passa muito, muito rápido. Bom, tivemos aí, durante a semana, a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da liberação dos jogos de azar, né, cassino, outras coisas, e eu falei durante a semana com o Cláudio Bontori sobre isso, que virou uma pauta meio que ideológica, né? Por quê? Porque durante a votação, os conservadores e principalmente os representantes religiosos, né, eles votaram contrários a essa pauta, ao contrário da tal da PL do aborto, do anti-aborto, sei lá. Então, assim, eu fiz um artigo, aliás, eu não sei nem se foi publicado, fiz um artigo dizendo o seguinte: o Lula, quando ele chamou de trogloditas os eleitores, né, eu posso ser candidato novamente para impedir que os trogloditas voltem ao poder. Eu estou lhe dizendo isso pelo seguinte: o que o Lula tem, e eu bato muito nessa ideia, viu, doutor Renan? Quem não votou no Lula não é bolsonarista, raiz. Não é, isso tem que ficar claro. Agora jogam todos na vala comum. Você não concorda com o Lula, você não gosta do Lula, você nunca votou no Lula, você tem que achar uma opção. Você vai fazer o quê? Não tem por onde correr. Agora, chamar os trogloditas, claramente ele se referiu aos bolsonaristas, ao ex-presidente Bolsonaro, mas quem não votou no Lula se sente ofendido por isso. Então há essa ideia de pacificação do nosso país não existe. O amor venceu? O amor não venceu coisa nenhuma. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Então, essa questão dos jogos do azar, eu já falei que o Cláudio sei a posição dele, eu sou a favor da liberação, ele também é a favor da liberação, mas o Cláudio fez uma observação ao longo da semana, dizendo que essa discussão é muito mais técnica do que ideológica. Qual é a sua opinião, doutor? Eu concordo com você e com o Cláudio que essa discussão é um pouco mais técnica do que ideológica. Mas eu não concordo com a liberação dos jogos de azar aqui no nosso país. Como a gente já discutiu outras vezes, a gente pega exemplo, não, mas na Europa funciona, no México funciona, nos Estados Unidos funciona. A gente fala de culturas diferentes. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu citei aqui preventivamente, né? Em alguns programas atrás. Na Itália, em fábricas, serve-se vinho. No Brasil, se colocarmos chopeiras, ninguém trabalha depois do almoço. Claro. Eu acho que o Brasil é um país maravilhoso. Na minha concepção, é o melhor país para se viver, para se morar, para se estar. Eu amo o meu país. Mas, infelizmente, o brasileiro não está preparado para lidar com esse tipo de
comércio de relação, que se diz, né? Relação de uma casa de aposta, um jogo de azar. A gente vê pessoas aí, eu tive um exemplo de uma moça, você sabe que consultório médico às vezes é um confessionário, né? Verdade. Então uma moça me confidencializou que ela trabalhava, ela falou assim, ai doutor, eu tô meio triste e tal. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Eu falei assim, então, eu trabalhava na parte administrativa de um banco e eu fui desligado do banco depois de tantos anos e recebi uma bela rescisão, um belo acordo e tal. E assim, eu tinha tantos planos para abrir uma loja, para trocar de carro, para não sei o que, pagar umas contas. Mas aí apareceu o tal do jogo do Tigrinho. Meu Deus. Aí apareceu o tal do jogo do Tigrinho. Aí uma amiga falou assim, olha, joga que você ganha e tal. E você ganha dinheiro fácil. Né? A proposta é essa, ganhar dinheiro fácil, sem fazer nada. E ela começou a jogar um pouquinho. Ela jogou um pouco, ganhou, jogou novamente, ganhou, jogou a terceira, ganhou, jogou a quarta, perdeu. Ela falou, não, vou recuperar meu dinheiro. Ela jogou a quinta. Aí começa. Aí jogou a sexta. Aí na sétima ganhou, mas não ganhou tudo. Aí jogou a oitava, ganhou também. Aí a décima perdeu mais. E foi. Beto, ela acabou com o dinheiro dela em menos de 20 dias. Um dinheiro que servia para trocar de carro, para pagar as contas, como ela mesma disse, fruto de 8 anos de trabalho dentro de um banco. Tá? Então, assim, será que o brasileiro tá preparado para lidar com jogos de azar? Né? A gente vê pessoas que têm, famílias que têm seus lados destruídos por conta de jogos de azar em clandestinos, como maquininhas caça-níqueis, por exemplo. A gente vê que a pessoa fica tão dependente daquilo, é pior do que cigarro, é pior do que bebida, é pior do que droga, tá? É um vício. E a pessoa não sabe sair daquilo, e aquilo entra num ciclo vicioso, ela perde, ela quer ganhar. E ela vai todo dia, e fica o dia inteiro, não vê o dia passar. Casamentos perdidos, filhos perdendo pais, momentos por conta de jogos. Isso que hoje nem é liberado. Você imagine se a gente transforma isso em uma constitucionalidade, né? Torna isso constitucional, torna isso lícito, né? Aí nós vamos ver a desgraça rolar solta mesmo, entendeu? E eu sou cristão, realmente eu sigo muito a Bíblia e os jogos de azar não são bem vistos, tá? Não são recomendados. Se fosse bom, não se chamava jogos de azar, entendeu? Então, na minha concepção, é um assunto que pode ser que se libere jogos de azar, pode ser, mas num outro momento, né? Num futuro tão distante, entende? Eu acho que não é o momento, acho que o brasileiro não sabe lidar, não tem estrutura emocional, as famílias não têm para lidar com mais esse tipo de problema que não vem para agregar. Jogo de azar não vem para agregar para ninguém, Beto. Você entendeu? Se fosse, não chamava jogo de azar, chamava jogo de sorte. Jogo de sorte, é verdade. Cláudio, e esse depoimento aqui do Dr. Renan reforça aquela questão religiosa que estará certamente no meio dessa discussão, né, Cláudio? Sim, Beto, sim, é verdade. Você já colocou aí minha posição, né? Eu sou favorável. Eu acho que essa história de jogos de azar foi denominado dessa forma, mas na realidade é meio que pejorativa, né? É uma forma de você mostrar que dá mais azar do que sorte. Realmente, há pessoas que ficam viciadas em jogos, assim como no cigarro, assim como na bebida, né? Assim como em outras drogas mais potentes, né? Mas se nós não pensarmos em avançar nessas pautas e fazer estudos técnicos apenas, em vez de discussões políticas, ideológicas e questões religiosas, nós não sairemos nunca dessa situação que nós vivemos hoje, que é essa intolerância que existe de um lado com o outro, né? Essa disputa, essa falta de acordo, essa discordância, esse desrespeito à opinião do próximo, né? Só a minha opinião é legal, a sua não é, aquela coisa toda. Por isso que nós fazemos esse debate, para mostrar que as opiniões contrárias sabem e podem conviver tranquilamente uma com as outras, né? Então, eu penso que nós precisamos, de fato, liberar esses jogos, né? Tirar essa pecha de jogos de azar, só que fazendo uma regulamentação
muito, muito, muito bem feita, né? Porque a gente sabe que o que tem saído ultimamente das casas legislativas brasileiras, né, saem sempre com um interesse segundo, né? Que é o interesse daquele político que propôs ou do grupo político que está propondo, né? É isso que nós temos que parar. Quando nós pegarmos assuntos que devam ser discutidos de forma técnica, eles precisarão ser discutidos apenas de forma técnica e não levando-se em conta crenças religiosas e ideologias políticas, né? Vamos discutir de forma técnica. Eu tenho um raciocínio bem simples, Cláudio. É assim, ó. Que falta faz o jogo de azar para você hoje, Beto? Você sente falta, Beto? Nenhuma. Verdade. Cláudio, faço a mesma pergunta para você. Você sente falta do jogo de azar? Não porque você não joga. Exato. Não, então... eu não sinto falta porque eu não jogo, mas eu tenho a impressão que existe toda uma conjuntura econômica por trás disso daí, de geração de empregos, que vai ser terrível e também vai ser muito grande. E também escolher os locais onde vão estar esses jogos. Se eu tiver um cassino aqui em Limeira, o Beto já falou isso, inclusive nós discutimos durante o Farol de Limeira. Se nós tivermos um cassino em Limeira e tivermos um cassino em Camboriú, um cassino em Foz do Iguaçu, um cassino no Rio de Janeiro, o limeirense vai ficar para jogar aqui no cassino ou vai procurar essas cidades mais turísticas, né? Então precisa se pensar no turismo. Nós tínhamos em Águas de São Pedro, no Grande Hotel, na década de 40, 50, na década de 50, 60, enquanto os cassinos existiam, né? A década de 50, 60, acho que já eram proibidos. Um cassino espetacular, mas era um cassino, não era um jogo, não eram maquininhas de caça-níquel. Tinha lá as máquinas, mas era um cassino com toda a sua pompa, né? Então eu entendo que a economia teria um grande resultado com essa questão, a economia e geração de emprego. Mas é preciso que os municípios sejam escolhidos a dedo e que não se abra cassininhos e nem bingos do trevo, como tinha aqui em Limeira antigamente, né, para que as pessoas joguem, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Escolham-se as cidades turísticas. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você acha mesmo que com o preço que está, 1 litro de azeite hoje, sobra dinheiro pro cara jogar no cassino? Verdade. Não sobra dinheiro. Então vamos lá. Quem joga em cassino é rico. Rico. O cidadão comum não tem dinheiro hoje, no Brasil em menos, para jogar em cassino. Quem joga em cassino é o cara que ganha seus milhares de reais. E o cara que ganha seus milhares de reais, se ele quiser jogar no cassino, ele que viaja a Cuba. Ele que viaja ao México, aos Estados Unidos, só Las Vegas e joga no cassino. Porque o cidadão que trabalha, paga seus impostos, 95% dos cidadãos brasileiros não tem dinheiro para jogar em cassino. Não sobra dinheiro nem para pagar as contas. Como é que ele vai jogar no cassino? Aí você me fala, vamos trazer emprego. Mas, viu, não tem mais outras milhares de ideias para a gente trazer emprego para o Brasil? Só existe isso. Então, a minha visão é clara, ela é simples. Se eu tenho uma coisa que é prejudicial a muitas famílias e estou pensando só em trazer emprego, vamos privatizar o Correios então, e uma série de outras coisas que o governo PT não quer privatizar, certo? Para trazer emprego para a população, porque quando você privatiza, você abre livre concorrência. Pronto, para mim isso é muito mais lógico do que abrir um cassino. Porque, na verdade, 95% da população não vai consumir no cassino. Então você vai acabar com milhares de famílias, o cara sobra 200 conto para ele no mês. Que ele teria para comer um lanche com a esposa e com o filho. Aí ele vai lá jogar no cassino. Aí perde o dinheiro. E aí? Aí vai pedir para a agiota. Aí o agiota vai cobrar ele lá na porta da casa dele. E como é que fica? Então, essa é a minha opinião, sabe? Eu sou prático, eu sempre enxergo a situação como ela tem que se comportar dentro do meu ambiente, da minha cidade, com as pessoas com quem eu convivo. E hoje eu falo para você, 95% da população nunca entraria num cassino, porque ela não tem dinheiro nem para entrar, para pagar o estacionamento. Verdade. Porque um estacionamento num lugar desse é sem conto. Por isso que o debate é muito bom, né? São pontos de vista, né? Às vezes contraditórios, mas enriquecem, né? Enriquecem. Eu vi uma postagem, acho que foi do Cortella esses dias, muito interessante, dessas que passam rapidamente, né? Se duas pessoas se encontram
levando um pão em sentidos opostos e elas trocarem esse pão, elas seguem a sua caminhada, cada uma com um pão. Mas se duas pessoas se encontrarem, cada uma com uma ideia, e trocarem, elas saem com duas. Achei muito interessante, porque é isso que é bacana, né? As ideias. E só para falar uma curiosidade, já estamos no finalzinho do nosso programa, sobre regulamentação, na Argentina, na cidade de Buenos Aires, o cassino é proibido, né? Porém, em Porto Madeiro, que fica ali, existe um navio atracado, Cláudio, que no navio você pode jogar, porque ele não está em solo de Buenos Aires, ele está no navio. É a tal da regulamentação. O jeitinho dessa vez, Cláudio, o jeitinho argentino, não é nem o jeitinho brasileiro. Tá certo. Bom, o navio é um ambiente neutro, né? Ele não está nem de um lado nem do outro, né? Mas o cassino em si, como cassino e não apenas uma lojinha ou um bar que tem as suas máquinas, ele tem em si um restaurante e tem salas de shows, né? Então nós teremos várias atividades e não só jogos, né? Isso precisa ser pensado também. É uma coisa a se pensar, é uma coisa a se discutir. Eu, particularmente, apesar de todos os pensamentos contrários que existem dentro do Congresso Nacional, o lobby financeiro vai ser mais forte e os jogos vão acabar sendo aprovados, porque eles precisam regulamentar também essa questão de todas essas bets que estão por aí. Verdade. Aliás, acho muito pior até essas bets do que cassino, né? Porque isso é uma mina de dinheiro. Nossa. Neto, vamos colocar então a tela final aqui do nosso programa. Para variar, mais uma vez, passou muito rapidamente o nosso debate Farol. A democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. Meu queridíssimo companheiro Bontorin, muito obrigado mais uma vez pela contribuição e até a semana que vem. Grande abraço, doutor Renan, Beto. Até a semana que vem e para nós aqui do Farol até segunda-feira. Está chegando o inverno, isso aí é sinal de consultório cheio, bastante atendimento na saúde, bastante crises respiratórias. Então, boa sorte, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela contribuição e até a semana que vem. Muito obrigado, meu querido amigo. Muito obrigado, Cláudio. Excelente debate, como todas as semanas. É sempre um prazer estar com vocês. A quem nos assiste e nos ouve, muito obrigado e até a próxima semana. Muito bem, assim colocamos um ponto final em mais uma edição do nosso Debate Farol. Voltaremos na próxima semana. Até lá.